No ar, mais um episódio do Pro Namecast. Seja muito bem-vindo, você que está chegando. Eu imagino que você já esteja maratonando as nossas séries, os nossos episódios anteriores. E se você ainda não estiver, eu deixo a dica. Volta lá nos episódios anteriores, nós temos um conteúdo transformacional para a sua vida. Você, mulher que está chegando aí, gente, hoje nós temos aqui uma convidada incrível. Tá, nós temos. Não vou contar, vou deixar como spoiler, porque daqui a pouco você já vai saber. Mas antes de tudo, eu já quero aqui deixar o meu muito obrigada para essa convidada incrível que vai trazer um conteúdo maravilhoso pra gente aqui hoje. Ela que é empresária. Gente, ela que é uma maquiadora incrível e ela que é consultora de imagem. Então, por que que eu tô falando para você, mulher? Não é que é para os homens saírem daqui, não, tá? Vocês podem ficar aqui e acompanhar esse conteúdo que eu tenho certeza que vai ser de alto valor para a sua vida, mas principalmente você, mulher, vai aqui receber junto comigo, com muita alegria, Gabriela Novaes. Seja muito Ah, bem-vinda! muito obrigada pelo convite, por estar aqui nesse podcast maravilhoso, pelo convite, Helena, é muito incrível. É uma honra, um privilégio estar aqui. Eu sou muito grata por esse convite maravilhoso. Eu que agradeço mais uma vez. Falei para vocês, gente, a Gabriela ela tem um estúdio de mulheres maravilhoso que se chama Estúdio Floresça, localizado aqui em Alphaville, bem pertinho aqui da Estufa Digital. Então, para vocês que passa aqui nesse ambiente, que mora aqui próximo, que vai vir num evento, pode procurar. Além de dar uma passadinha aqui na Estufa Digital para dar um abraço e um beijo caloroso na gente, também pode estar conhecendo ali o estúdio da Gabriela Novaes, que é o Estúdio Floresça. Mas antes de tudo, Gabi, né, hoje nós, deixa eu falar aqui antes de perguntar para nossa convidada. Hoje a gente vai ter esse episódio dividido em dois blocos. Gente, a gente vai ter aqui uma consultoria de imagem, uma análise de coloração. Eu nunca fiz, né? E a Gabi, ela vai, né, vir aqui descobrir, desvendar qual é o subtom da minha pele. Gente, fica ligadinho, tá? A gente vai ter um bate-papo rápido aqui só para conhecer um pouquinho mais de quem é a Gabi, falar um pouquinho para você sobre o porquê fazer uma consultoria de imagem, né? Mas, Gabi, antes de tudo, eu quero que você se apresenta, porque eu falei um pouquinho de você, mas eu quero que você mesmo fale de você. Quem é, afinal, Gabriela Novaes? Bom, a Gabriela Novaes, antes de tudo, ela é filha, né? Filha amada de Deus, né? Sou cristã. Sou empresária, sou maquiadora e sou consultora de imagem, né? Eu tenho sim um estúdio, Floresça, que fica ali aqui em Alphaville. Então eu sou fundadora do estúdio Floresça. Então eu amo poder trabalhar e realçar e ajudar muitas mulheres aí de dentro para fora, né? O florescer. Então esse é um pouquinho de mim. Que maravilha! E Gabi, quero que você comece assim contando pra gente um pouquinho assim sobre a sua área. A gente vai focar mais aqui na consultoria de imagem. O porquê fazer uma consultoria de imagem? Qual que é a importância mesmo ali para a autoestima, para a imagem, para o posicionamento, autoridade, que é algo que eu venho falando aí trazendo conteúdo todas as quarta-feiras, né? Que tem N formas de você demonstrar mesmo o seu posicionamento, a sua autoridade. Como que é tudo isso? Eu falo que a imagem ela se fala antes, né? Então é importante da gente ter essa conexão conosco, né, com nós mesmos, de saber quem somos, né? Porque a consultoria de imagem, ela faz você entrar para te conhecer ainda mais, né? Ela vem para te trazer coisas novas, né? O realçar não só o estético, trazer coisas para fora, mas principalmente para dentro, né? Tem muita gente que não consegue dar esse passo de para realçar a sua autoestima, né? Então eu acredito que a consultoria de imagem ela é uma ferramenta preciosa para muitas mulheres que têm essa dificuldade de se encontrar nas cores, nas vestimentas, mas muito mais do que isso, na parte emocional
Eu enfatizo também a parte espiritual, que está muito assim relacionado tudo, é tudo um contexto, é uma se junta tudo, né? Então, eu digo que ter o privilégio de se enxergar mais, de olhar mais para você, de ter esse tempo com você é importantíssimo, né? Então, a consultoria de imagem, ela não é só a parte de você, as cores em si, o seu posicionamento em si, mas essa conexão de identidade, né? Você ter uma identidade restaurada, caminhar com uma autenticidade e permitir, né, de fato, se encontrar. Assim como eu também, né, me encontrei através do meu estilo. Se eu pegasse a Gabi antes, a Gabi hoje é totalmente duas pessoas diferentes, uma pessoa sem identidade, onde eu me vestia para me enquadrar em muitas coisas e hoje uma identidade restaurada, com a autoestima restaurada, né? E bem comigo mesma, trazendo a minha essência, principalmente, né? Então, na verdade, um processo profundo de autoconhecimento, Também. onde quem passa por esse processo, por esse tempo aí, ela vai descobrir coisas, né, a respeito de si mesma que em outros momentos não teria oportunidade de descobrir. Eu mesma tive uma época, Gabi, que eu tinha roupas neutras dentro do meu guarda-roupa e era algo que era totalmente inconsciente. E eu fui desperto referente a uma mudança, sim, que foi muito gritante de começar a usar roupas coloridas através do meu esposo. Foi algo que eu mesma não consegui identificar. Né? Por que que eu falo do meu esposo? Porque ele também é um profissional da área de imagem, atuou muitos anos como consultor de imagem, e esses são detalhes que não fogem a um profissional da área. Muitas vezes pessoas que estão em volta não conseguem identificar, né, o pai, a mãe, o esposo, que não tem um olhar peculiar da área, muitas vezes não vai conseguir identificar, não é verdade? Por isso que eu sempre trago aqui, gente, a importância de você ter profissionais capacitados que entendam, né, sobre a área de execução, né? Até comentei já em outras vezes, né, sobre pessoas que estão aí fazendo, tentando descobrir quem são através do chat GPT. Né? Coloca lá, olha, meu É. comportamento é esse, esse, esse. Fala aí, chat GPT. Gente, a inteligência artificial ela é boa por um lado, mas tem outras coisas que a inteligência artificial não dá conta de saber. Como a gente fala aqui muito de essência, o que que é essência? É uma coisa que está dentro de você e que muitas vezes não é perceptível aos olhos de quem está ao nosso redor. Né? Então, a Verdade. importância de realmente a gente ter uma profissional que não é somente capacitada na área, mas que entenda das emoções. Eu sempre gosto de trazer aqui, Gabi, relacionando todas as áreas com espiritualidade e com emoções. São duas Sim. áreas que eu, no meu ver, casa completamente bem. Então, por exemplo, na semana passada, nós fomos, no episódio anterior, nós estávamos falando sobre o caso da Evelyn Jordão, que ela passou por momentos de doença, né? E a gente trouxe muito isso pro lado emocional, pro lado espiritual, já trouxe aqui também jovens que empreendem. Depois você pode voltar lá no histórico aqui do YouTube, que todos esses vídeos estão lá, uma história mais incrível do que a outra. Mas eu sei que em tudo aquilo que a gente faz, o nosso comportamento, as nossas ações, a nossa forma de viver, de pensar, de se vestir, principalmente, ela está ligada com algo que está dentro e não só com aquilo que está fora. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre qual é o impacto, por exemplo, usa cores escuras. Por que que normalmente uma pessoa tem tendência a usar cores escuras ou gosta de usar só branco? Por quê? Então, eu gostaria que você falasse sobre isso. Sim, existe a psicologia das cores, né, que está muito relacionado com não só a parte estética, né, mas também para o nosso lado emocional e o lado espiritual. E eu tenho como exemplo, né, uma cliente que sempre usou preto e
E assim, por que sempre preto, né? Então, o preto, ele te traz, sim, um empoderamento, a autoridade, a elegância, mas também tem o outro lado, a tristeza, a depressão, o sentimento de estar presa em algo, né? Então, é importante quem não tem essa percepção, né, acha que é algo normal, tá tudo bem. Mas quando você entende sobre as cores elas falam, elas se comunicam, né? Então, quando você faz a consultoria de imagem, quando eu faço a consultoria de imagem, a gente tem um tempo de conversa, um tempo para entender de fato a sua rotina, o que você está vivendo, o que você está passando, justamente para identificar esses pontos. Por que você só usa o preto? Né? Então, muitas pessoas só se usam assim porque tem uma depressão, às vezes, uma crise de ansiedade, ou pessoas que gostam de aparecer porque ela não precisa de validação, precisa de receber elogio, então ela usa as cores extravagantes, assim, mais chamativas, sabe? Porque elas precisam dessa afirmação o tempo todo. Tudo isso se fala, tudo isso se comunica, né? Tem cliente também ela tem um trabalho onde ela precisa ser posicionada e tem outras clientes que ela tem o seu profissional e tem o seu pessoal, mas ela tem dificuldade de se encaixar nos dois, né? Tanto para o seu lado pessoal, tanto para o seu lado profissional. E aí ela se comporta mais, é, puxa mais para o profissional para ter uma imagem, né, firme, né, usando cores mais fortes para trazer essa firmeza, mas aí a essência dela não é isso. A essência dela tá mais pro delicada, pro sensível. Então é isso. Ai, que incrível, Gabi. E era essa a dúvida que eu tinha mesmo, né? Porque depois que eu passei por o processo de transformação, em que eu usava cores apenas neutras e passei a usar cores coloridas, eu fiquei mais atenta para entender mais sobre mim, sobre o meu comportamento atual. Por quê? Porque se o guarda-roupa muda, significa que algo mudou, né? Até trazendo aqui para a parte bíblica, a gente vê que todas as vezes que o homem muda de fase, o que que Deus faz? Deus troca também as vestes dessa pessoa. A gente vê isso refletido na história de José, que quando José é chamado pelo rei, né, para sair de lá de onde estava, pede o quê? Pede para o encarregado trazer ele, trocar as roupas dele, né, e fazer a barba dele. O que que significa isso? Mudança na imagem. Ele estava saindo de uma posição X para ir se apresentar ao rei. Então, ele foi já em uma nova veste. Depois, quando o rei fala que ele se tornará o governador do Egito, de novo a gente vê outra mudança de fase. Por quê? Pede para colocar roupas nobres e um anel que representa a autoridade. E é aí que a gente fala de autoridade e posicionamento através daquilo que você veste, porque seja consciente ou não, a sua imagem fala. Seja no seu consciente ou seja no seu inconsciente, de um acessório que você coloca, de um anel, de um estilo de brinco, de uma cor de maquiagem que você usa, um sapato, uma bolsa, tudo isso está comunicando, né? Aquilo que você vai passar para o público. Por exemplo, se vai numa entrevista de emprego, não é mesmo, Gabi? Você vai com que tipo de roupa? Sim. Eu lembro que quando eu teve uma fase na minha vida que eu trabalhei numa área de telemarketing por um período curto, mas eu sempre me posicionei, sempre ia de roupas mais elegantes, de vestido, e era perceptível, as pessoas achavam que eu era chefe, que eu era supervisora. E quando você olhava ao redor, assim, as pessoas iam de chinelo, iam à vontade. E é literalmente isso que você falou, né? Porque as vestimentas, ela fala isso também está em questão do nosso comportamento. Eu já me comportava ali, não sendo influenciada por aquele ambiente, né?
Mas eu falava, é o meu trabalho, eu estou trabalhando, independente se é um ambiente de telemarketing, eu preciso me vestir mais formal, né? De acordo com o meu trabalho, mesmo sendo um telemarketing, mesmo sendo uma parte administrativa, e isso diz muito aonde você quer chegar e quem você é, né? Então, as pessoas olhavam e paravam, ai, me ajuda aqui, você é supervisor, você é chefe. E eu era simplesmente uma atendente. Mas ali eu já me posicionava e ali eu já entendia o quanto a imagem ela tem poder e quanto a imagem ela fala. E é importante a gente parar para olhar para nós e mudar essa mentalidade também, porque tem muitas coisas que estão na mentalidade, né? E a palavra de Deus também fala em Romanos 12 da importância da gente mudar a nossa mente, transformar a nossa mente. Porque isso também muitas vezes está enraizado em coisas lá de raízes, sabe? Ai, eu não sou bonita, ai, eu não tenho mais, meu corpo, muitas coisas que te prende a não viver isso. E a consultoria, ela não é para te prender nem para te trazer como deixar como uma escrava, pelo contrário, é para te libertar, para você ser livre, para você se encontrar, para você, sabe, identificar. Então, eu digo que é um privilégio, né, trabalhar e estar nessa função de poder ajudar outras mulheres a se identificar, principalmente a sua identidade. Exatamente. E quando a gente fala sobre prisão, liberdade, querendo ou não, a gente cai de novo na onde? Exato. Na história de José, José. né? Ele estava em um estado de prisão. E quando ele foi para um estado de liberdade, a ordem foi: vamos trocar as vestes deles para mostrar que ele é um homem livre, que ele é um ser livre e que ele está ali de acordo agora com a posição em que ele será colocado. Mas não só isso, na Bíblia também, Gabi, vemos outros exemplos de pessoas que tiveram essa mudança de fase e isso refletiu também na sua imagem. A gente vê isso através da história de Moisés com Arão, quando Deus fez a divisão das tribos e ele instituiu ali algumas autoridades e Arão, ele foi instituído por Deus como sacerdotes, tem regras muito claras, princípios muito claros a serem seguidos referente à vestimenta dele, que é o quê? Teria que ser uma roupa de linho fino, que já mostra ali a autoridade que ele tá, o papel de sacerdote que ele exerce. Fala dos calções também, que é a roupa de Sim. baixo, no caso, pra gente hoje é a cueca para os homens. Até Sim. isso, Deus teve o Dá. cuidado, o zelo em deixar ali muito bem claro como ele deveria se vestir. Depois disso, tinha ali na bainha os sinos, né, as cordinhas, porque quando ele entrava para o templo, tinha que ir fazendo barulho indicando que o sacerdote estava lá dentro. E caso acontecesse alguma coisa com o sacerdote lá dentro e os sinos parassem de badalar, que iam ali na Sim. bainha da roupa dele, sabia que era só puxar pela cordinha e voltar. Então, olha só, quantos detalhes Deus instituiu ali o colar de pedras, né, representando as 12 tribos, e Deus vai mostrando isso com muito cuidado, né? Como a gente se vestir de acordo com o nosso posicionamento, de acordo até mesmo com o cargo que nós ocupamos. E se isso acontecia lá nas antiguidades, o porquê não vir seguindo esse princípio ainda hoje? Eu sei que trazendo assim muita profundidade sobre esse assunto, porque além daquilo que nós queremos mostrar para o homem, além daquilo que nós queremos ser no mundo físico, Deus deixou também algo para gente que nós podemos usar, que é o quê? Realmente a essência, a Sim. posição, o posicionamento, o cargo, a espiritualidade, os princípios que o Senhor deixou para a gente, porque a gente demonstre também um pouco da nossa essência, Exato. né? Então, essa é uma parte assim muito profunda que eu gosto de ver da consultoria de imagem, que é essa parte da gente demonstrar mesmo a nossa espiritualidade através daquilo que a gente se veste.
né? Eu percebo também, Gabi, que na minha fase de transformação, eu sempre tinha aquela vontade, quero ter diversos blazers. E hoje eu me deparo que eu não consigo mais ficar de blazer. Olha só, mas o que que é isso? Na época, nas antiguidades, né, a gente pode ver na Bíblia que isso é tido como um quê? Como um manto. Então, pessoas que usam blazer, elas demonstram mais autoridade. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre a sobreposição, sobre a parte de vestidos. Nós estamos falando aqui para mulheres, então a gente pode abordar essa parte, né? O meu esposo, ele sempre fala algo que é muito interessante. A roupa, ela é a sua embalagem, né? E quanto menos embalagem tem, mais você consegue ver, né, aquilo que a pessoa tem para demonstrar no mundo físico. Ele também gosta de comparar isso com a embalagem de uma água, por exemplo. Aqui a gente está com uma embalagem de uma água Vosa, que a gente tem uma água Voz. Para quem não sabe, a água Voz é uma das águas mais caras que existem, né, Gabi? E ali Sim. do outro lado, a gente também tem uma embalagem de água mineral, simples, daquela de garrafinha. Mas por conta da embalagem, aqui, né, parece que é uma água diferente. Não é, gente, é a mesma É a água. mesma Mas o água. que que torna essa água aqui mais cara do que a outra? Até o pessoal, peguei. Até o pessoal, peguei, por favor. O pessoal da produção tá me entregando aqui uma água. Mas olha só, isso é água e isso é água. O que que diferencia uma da outra? A embalagem. Por Sim. que que a água Voz, ela é uma das mais caras e por que que essa daqui a gente vai no mercado e ela custa em torno, às vezes a gente chega a achar até de 89 centavos, R$ 1, dependendo se você vai no aeroporto, você vai comprar ela a R$ 10. Mas uma água Voz é uma água Voz, você não vai comprar ela a menos aí de 40, R$ 50. É o mesmo É a mesma. conteúdo, mas o que que valoriza uma e o que que desvaloriza a outra, né? É Então, eu quero que você verdade. traga algo referente a isso, um pouquinho de conhecimento. A gente já está encerrando aqui esse bloco, né? A gente vai ali começar outro bloco, onde a Gabi vai mostrar para gente a consultoria de imagem na prática, gente. Mas antes ela vai falar sobre isso, sobre sobreposição, qual a diferença da alfaiataria, calça jeans, o que que tudo isso vai mudar, vai valorizar aí na sua imagem. É, a gente tem vários tipos de estilos, né? Temos os estilos mais casual, romântico, dramático, elegante, moderno, criativo. E a gente, né, costuma sempre estudar, né, a pessoa, o cliente em si, para a gente identificar onde ela se encontra, trazendo, claro, para a essência, mas, né, como ela falou, a Eliana falou, que o Blaze, ele realmente te traz uma autoridade, né? Comparando a água, as águas, né? Foi um bom exemplo que você deu, um ótimo exemplo, por sinal. E é muito isso, total. Mas eu acredito também que é muito da forma como você se vê. Porque você consegue, sim, se posicionar de uma forma elegante, sutil, de acordo com o seu estilo, tanto também trazendo para coisas caras ou baratas, produtos mais caros ou não. É, hoje, por exemplo, eu tinha uma época da minha vida que eu sempre comprava coisas muito, muito caras sem enxergar o dinheiro, só comprava, né? Só que o meu estilo não era um estilo legal, não me representava. Eu trazia uma infantilidade, eu trazia algo que não fazia sentido para mim, usando aqueles vestidos mais decotados. Isso também fazia um pouco a parte do que eu vivia naquele tempo. E trazendo para o hoje, né? Você consegue comprar um blazer bom, caro ou barato, né? E trazendo um posicionamento mais uma mulher mais empoderada, né? Um posicionamento mais firme, ou também trazendo você num posicionamento infantil, se você não souber usar. Mas o jeans, ele vai mais para um lado esportivo. Dá para você usar um jeans com um blazer, dá para você usar um jeans, um blazer e um tênis, um vestido, um blazer e um tênis. São formatos diferentes. Se eu usar um blazer com uma calça jeans e um salto e uma blusinha básica com um colar e um acessório, você vai ter um perfil elegante também usando um jeans. Se eu colocar um jeans com um blazer e uma blusinha básica por baixo e um tênis, eu vou estar mais um perfil casual.
Então, os acessórios com o que você usa, dá para você trazer várias linguagens, né? Hoje eu tenho um evento, uma palestra. Então, usa um blazer cai super bem, né? Cores monocromáticas também são, assim, muito boas para você dar, quem tá aí, quem é mentoras, né? Que trabalha empresárias, que às vezes vai palestrar, tal. Usar cores monocromáticas dá super certo, super se encaixa, né? Você, mulher que tá aí sempre na correria, não tem problema usar um jeans. Às vezes você não tem aquela calça que às vezes você não gosta como fica no corpo, não se marca um pouquinho as suas curvas. Os jeans se encaixa mais, aí eu ponho um blazer. Ah, não gosto do blazer. Você pode colocar um casaco é, mais solto também, super dá certo. Então a gente vai de acordo também muito com o biotipo da pessoa, as medidas, a gente estuda isso, eu estudo isso, né? Nós somos magras, né? A gente tem um biotipo bem parecidos. Então, assim, a gente se encaixa bem com blazer principalmente, dá super certo, vestido dá super certo, mas nem todo mundo consegue se enxergar com um blazer ou um vestido. Mas dá para usar uma saia, dá para trabalhar com várias opções bem legais assim, sabe? Então não tem como você não estar bonita. É a É, forma como você está se posicionando e colocando aquelas vestimentas. Não tem como você dizer eu sou feia, eu nasci feia, não. Só tem algumas coisinhas que precisam ser ajustadas que dá tudo certo. não é uma regra, não é um padrão, não é Não. porque eu me sinto bem de blazer que vai, né, vai combinar esse estilo para você o tempo todo, ou que você tenha que de fato usar esse tipo de vestimenta o tempo todo. Tudo, como a Gabi disse, tudo será analisado conforme o seu biotipo, conforme os seus gostos pessoais, conforme o seu estilo de se vestir, até porque nós temos, são 5, se eu não me engano, os estilos Isso. universais que tem, então nós Sim. temos 7, né? Então nós temos aí o estilo romântico, o estilo contemporâneo. Então a gente tem N tipos de estilos para você se encontrar de acordo com o que você quer de fato usar, de acordo com aquilo que você quer se vestir, tá? Então nós já estamos aqui encerrando esse primeiro bloco que está uma delícia, Ah, que está, né? Tem aquilo que fazer, quando vai encerrar, ah, mas a gente vai ter a continuidade agora que vai sim. entrar a parte da consultoria de imagem, em que a Gabi ela vai explicando mesmo passo a passo do porquê de cada coisa, de cada etapa. Ao final, eu vou saber qual a minha paleta de cores indicada, se eu estou acertando já, ou se ainda não, se eu estou longe, se qualquer hora eu vou ter que ir trocar meu guarda-roupa, não é mesmo, Gabi? É Mas verdade. vamos lá, fica com a gente, né? Já que a gente volta, vamos organizar tudo aqui para você participar com a gente dessa segunda parte. Mas antes de encerrar, eu não poderia deixar de falar aqui do nosso patrocinador Master Estufa Digital. Para você que ainda não conhece, aqui nós temos um amplo espaço de eventos, um auditório com capacidade para até 160 pessoas. Nós temos espaço para você tirar as suas fotos de posicionamento. Nós temos aqui esse estúdio que é apenas um dos nossos cenários para gravação de talk show, de podcast, gravação de conteúdo. Então, se você gostaria de ter aí o seu trabalho divulgado, de trazer o seu canal no YouTube para cá, fazer essa gravação de conteúdo, gravar o seu curso. Gente, aqui é um ambiente extraordinário que vai proporcionar para você tudo aquilo que você precisa para aumentar o seu posicionamento, já que este é assunto do dia. Então vamos lá, fica com a gente que em breve nós voltamos. Estamos de volta nesse segundo bloco. Vocês podem perceber que algo mudou aqui, né? A aparência mudou, tirei a maquiagem, o cenário também mudou. Então, nós vamos começar aqui. Já tá todos os materiais da Gabi aqui, os tecidos, né, Gabi, que você vai usar Isso. para fazer a análise de coloração em mim. Ela também pediu que eu viesse com uma roupa um pouquinho mais neutra, para não dar tanto impacto.
E aí, vamos lá, Gabi? Sim, agora eu vou colocar em você essa faixa, na sua cabeça aqui, tá? Licença. Tá. E pra que usa essa faixa, Gabi? Essa faixa, ela para tirar toda a interferência de cor, de luz e não atrapalhar, porque qualquer interferência de cores ao redor pode atrapalhar na hora de fazer todo o processo da análise de coloração pessoal. Que interessante, né, gente? Então, são várias etapas aqui que a Gabi ela precisa seguir para que Sim, tudo saia como esperado no final, para que a gente tenha um resultado final que seja realista, né? Teve uma outra exatamente. coisa, a Gabi também me pediu para tirar a maquiagem. Gabi, por que que precisa estar com a pele limpa? Eu também tirei todos os meus acessórios, tava de pulseira, tava de colar, tive que tirar tudo isso. Exatamente, porque também isso pode atrapalhar na hora de você fazer o teste de coloração pessoal, porque a maquiagem, os acessórios, eles podem interferir também na hora de fazer o teste das cores por conta das luzes, né, que está no Uhum. ambiente. Então, isso pode atrapalhar. Então, o certo é você ficar totalmente com a cara lavada, sem maquiagem, né, que é o processo, vamos dizer assim, aquele processo mais chatinho, né, Ai, das como é difícil, mulheres. né? Porque a gente aparece aqui toda produzida, toda arrumada, bonitona, Sim, e de acho repente aparecer de cara lavada é um pouquinho difícil mesmo, né? exatamente. Vocês vão perceber que eu tô olhando aqui um pouquinho pro outro lado, porque eu tô com um espelho bem aqui pra ir acompanhando tudo que a Gabi tá me falando e pra mim conseguir ver ela também, pra gente ter esse contato visual aqui, tá? Exatamente. Bom, agora eu vou fazer o teste do contraste, tá? O contraste é para saber a intensidade, tá? Então aqui eu preciso, nesse momento, eu preciso tirar uma foto para eu identificar se o contraste dela é baixo, médio ou alto. E Aqui eu consigo saber o processo, se ela é quente ou frio. Normalmente aqui já começa o resultado. então sempre esse vai ser o primeiro passo da análise de Sempre. coloração. Você começa com esse, Exatamente. são tecidos Vou pedir mesmo para isso você daqui, né? segurar. Isso, Tá. vou pedir para Vou você segurar segurar aqui. aqui, porque eu vou precisar tirar uma foto. E aí aqui eu vou Fala saber. no microfone. E aí aqui eu vou tirar a saturação, né? Para identificar qual que é o contraste dela, se ela tá no baixo, médio ou alto. E é essa etapa que vai definir tudo que a gente vai fazer daqui pra frente. Exato. Exatamente. Ó, aqui é a sua pele. Então, a gente identifica como que a gente consegue identificar através da cor do cabelo, a sobrancelha e o tom de pele. Então, a gente faz o contraste, né? Então, assim, a gente consegue identificar que a pele dela, se a gente olhar aqui, eu olhando também pelo celular, né? Tirando toda a saturação, eu consigo identificar que a pele dela tá entre um 6, né? Então aqui a gente tem o número 6, a pele dela tá entre um 6, a sobrancelha dela já tá para um 8, né? Você tem pigmentação? Tenho. Tá, mas é recente? Não, ela é bem antiga já tem mais de 2 anos, quase 3 anos. Sim, então aqui a gente consegue identificar que a pele dela tá entre um 6 e a sobrancelha, o tom da sobrancelha dela está entre um 8, né? Então aí a gente subtrai esse valor, né? Pra gente identificar qual que é o nível dela. Tá, ô Então, Gabi, tem um outro detalhe, eu tenho alguns fios grisalhos, né? A idade vai chegando e a gente vai ficando com uma beleza natural rara, né? E eu optei realmente por ficar com o meu cabelo grisalho natural. Isso daí, esse sim. detalhe tem alguma relevância nessa etapa aqui dos Não tons de cinza? porque normalmente a gente só pega um pouquinho da cor natural do seu cabelo. Uhum, Então a gente consegue identificar que ele é um castanho, né? uhum, Castanho escuro. Ó. isso. Então aqui não tem nenhuma interferência dos fios brancos, por isso que a gente coloca a toquinha para justamente não ter essa. Porque se você fosse uma mulher, por exemplo, meu cabelo é tingido. Então, aonde eu iria ter essa percepção? Através da minha sobrancelha também. Então, aí normalmente a gente
fixa bem a faixa, justamente para não atrapalhar se a cliente, né, ela tem um tingimento no cabelo, justamente por isso que a gente utiliza a faixa. Aqui a gente já consegue identificar o cabelo natural dela de acordo com a sobrancelha, né? Então, ela tem um cabelo mais pro castanho alto, médio, certo? Maravilha. Então, aqui eu vou fazer a soma, tá? Você aqui tá num contraste médio, tá? Então, você tá entre um contraste aqui médio. Sua pele entre um 6 e seu olho, sua sobrancelha entre um 8, tá? E o seu cabelo entre um 10 aqui também, tá? Um 8, 9, um 10. Então, essa é a parte do contraste, onde a gente consegue identificar a intensidade da cliente, tá? A gente faz entre o cabelo, a pele e a sobrancelha, E certo? essa etapa de, como que você falou aí mesmo? A intensidade. Tem algo a ver também com o comportamento ou é somente um indicativo de qual coloração nós vamos agora, se quente ou se frio e qual paleta vamos estar? Sim, exatamente, porque mesmo sabendo o contraste, né, identifiquei que você tem um contraste médio. Então, aqui eu vou, mesmo fazendo todo o processo do claro, eu já sei que você não é uma pessoa do claro, você está entre o médio e o escuro. Então, a gente vai trabalhar a temperatura para a gente identificar qual que é a sua temperatura da sua pele, né, para saber se você vai ser uma pele mais para o quente ou mais para o frio. Então, aqui também é um passo onde a gente já consegue ir para as cartelas, né? Então, a gente já vai destacar as cartelas frias através da temperatura. A gente também identifica pelo subtom, né, da pele. Por exemplo, aqui, esses tecidos, eles são de temperatura. Então, tem a temperatura fria, né? Tem a temperatura aqui alta e média. Então, a gente consegue identificar também. Isso é uma parte muito legal também para a parte da maquiagem, né? Porque a maquiagem também entra aqui, Faz toda a certo? diferença. Sim, Por sim. exemplo, esses dias eu usei uma maquiagem diferente, fiz uns contornos com um marrom acobreado aqui embaixo do olho. E meu marido falou assim: amor, mudou completamente a sua aparência. Fiquei E com o olho mais muda, claro, deu uma muda, diferença muda. absurda. Muda, porque a coloração, ela traz uma harmonia, ela deixa um olhar mais limpo, né? Sabe? Parece que você tirou toda a sujeira do seu rosto. E isso é as cores, né? Elas fazem traz esse equilíbrio, essa harmonia. Por isso que é muito legal você saber quais são as cores que vão te valorizar ainda mais. Ó, a Gente, eu vou gente... sair outra pessoa depois desse dia, viu? Vocês vão voltar. Vocês vão Você ver nunca fez no esse teste? próximo. Não, no Ó. próximo episódio. Gente, vocês vão ver. Aguardem, viu? Ó, e para testificar aqui o que a gente fez do contraste, eu vou colocar tecidos de contraste alto, médio, claro e neutro para a gente perceber o olhar, né? Vocês estão olhando aqui, ela tá com a cara lavada, limpa. Deixei um pouquinho folgado por conta do cabelo dela ser um cabelo natural, dá pra gente, né, olhar sem, não é tingido. E aí a gente vai perceber aqui, ó, por exemplo, aqui é um contraste alto. Ó, se você olhar bem, o que que a gente olha na hora que a gente vai fazer a análise? A gente não olha as cores, ah, eu gosto desses tons de cores, essas cores são lindas. Não, a gente olha a pele. Você consegue perceber que realça as manchas da sua pele, o olho fica mais fundo, você fica mais amarela, pálida, azulada. Então, é isso que você tem que observar. Então, tá vendo? Essas cores aqui, a gente consegue perceber que não te valorizou nem um pouco. Ó, você gosta de preto, né? É, eu gosto do preto. Tá. Ó, você ficou mais amarela, tá vendo? Uhum. Não é nem questão do reflexo, é no seu olho mesmo. A olheira ficou mais verdinha. E eu, nas minhas consultorias, eu gosto que a cliente também, ela possa observar, porque é muito legal você fazer junto com a cliente, ela também percebendo não só o meu olhar,
Tá vendo? Então aqui a gente tá indo pro contraste, tá? Esse é um contraste mais baixo. Já vai dando uma sombra diferente. Cada um Ó, deles vai dando é só um você. aspecto Isso, já diferente. exatamente, ó. Entre o contraste alto e baixo, você sentiu alguma diferença? É bem sutil, né? Mas ele já vai dando aqueles sinais apontando para onde é a direção. Gente, é Tá vendo? incrível. Não, é difícil, assim, você também, você tem que ter muita paciência. Fazer a olho nu, né? Ter toda É essa um trabalho, questão. é só colocar um tecido. Não é só colocar um tecido. Ele tem toda uma análise. Aqui você vai identificar qual é, de fato, né, a cor que vai te valorizar. Tá vendo? Esse aqui é um contraste baixo, mais pro médio, né? Mais pro claro, no caso. Ele era baixo, mais pro escuro. Esse também, ó, tá vendo? Você costuma usar cores mais escuras ou claras? Então, eu diversifico muito. Às vezes eu tô com um verde fluorescente, né? Nada a ver. Outras vezes eu tô com um preto, assim, super fechado, super séria. Semana passada mesmo eu usei uma blusinha preta com detalhes, assim, marrons acobreados. E eu achei que ficou super bem em mim, né? Mais puxado pro tom escuro. Mas eu também gosto, às vezes, de colocar um branco. Eu amo Você camisa gosta, né? branca, Sim. gosto. É verdade que normalmente as cores que a gente mais gosta pode estar dentro da nossa paleta? Normalmente, as cores que você mais gosta são as cores que não estão na sua cartela. É o oposto. Por quê? Porque eu vou falar de mim. Eu não gostava de marrom, não era uma cor que eu gostava tanto, e eu falava que eu nunca ia usar um marrom. Quando eu fiz a minha análise de coloração, adivinha, o O marrom marrom estava estava na lá. minha cartela. Então, assim, não é que você não precise usar, porque você não é bloqueada a isso, você pode usar, porque a coloração pessoal, ela não é uma prisão, ela precisa ser algo para você ser livre, A né? ideia não é se tornar uma escrava das Não, cores. Ah, eu só posso usar essa e é metodificado. Não, não, é para trazer liberdade para aprender a usar da maneira certa. Porque tem umas diquinhas que quando vai usar uma cor fora da cartela, você ameniza com uma sobreposição, né? Tem várias exatamente. dicas que podem ser Sim, usadas. sim, é sobre isso que eu falo também na minha consultoria, né? Porque aqui estamos fazendo a análise de coloração pessoal, que é uma parte da consultoria de imagem, né? Então, não é uma consultoria completa. Então, essa parte entra um pouco na consultoria de imagem, né? Onde eu consigo fazer esse estudo e ajudo a cliente também quando ela tem dificuldade de colocar as cores que estão na cartela, né? Então, através de acessórios, através de uma maquiagem, ela consegue usar o que ela gosta, mas também trazer umas cores que estão ali na cartela, seja para tons frios ou tons quentes. Uau. Ó, aqui nós estamos com um contraste, tá vendo? Já pro médio, que já é, ó, Ele já não mudou tanto a pele. ó. Você consegue ver? Parece Não? que eu me senti melhor com esse aqui. Eu não sei se tem. Sim. Ó, tá vendo essas cores Parece que mais? trouxe mais vida pra mim. Sim, até os seus olhos. Uhum. Olha Parece que isso, a olha a pele ficou. diferença. Isso, a pele ficou mais coradinha. Eu senti uma grande Imagina você com diferença. essas cores assim. Gente. Olha aqui, tá vendo? E são cores que normalmente eu não tenho no meu guarda-roupa. Eu tenho uma blusinha, um tom um pouquinho mais escuro do que essa aqui. E tenho calça, na verdade, dessa cor e dessa cor. Mas, assim, Sim, a parte de cima sim, não é uma cor que eu sim, costumo ter. sim. Aqui a gente tá vendo só o contraste mesmo, Uhum. tá? Mas essas cores aqui, ó, só de olhar para o seu olhar, né? Porque eu olho essa região, as Aham. manchas, a profundidade do seu olhar. Não, né? Normalmente quem tá sentado vai falar, essa cor eu não gosto, essa cor não Uhum. combina comigo, eu não tenho.
Mas a gente tem que olhar essa região, principalmente da área dos olhos, Os tá? olhar, os Então, a gente olhos. identificou que você tem um contraste médio, tá? E aí eu vou Certo. para temperatura agora. E depois vou pelo subtom de pele também, Uhum. tá? Não tem uma regra específica. Eu vou mostrar para você sobre o subtom de pele, tá? A temperatura seria, traduzindo numa linguagem mais simplificada, para quem está assistindo entender melhor, seria o quê? A temperatura é onde a gente vai identificar se ela tá mais pro quente ou mais pro frio, né? Então, é nesse momento que a gente já sabe também se ela combina mais com dourado ou com prata, né? Onde a gente já consegue descartar algumas cartelas frias. Então, ela vai estar pro quente ou pro frio, né? Uhum. Então, a temperatura, né, o nome, ele já diz, né, a questão do quente e o frio. Uhum. Então, onde a gente vai identificar isso na cliente, tá? Tá ótimo. Aqui é o subtom, tá vendo? Subtom de pele, tá? Então, a gente consegue identificar que é sua pele, ó, aqui Uhum. não. Não. Aqui parece que são umas cores mais rosadinhas, né? Que Exato, já tá. você tá mais pro amarelo. Hum. Ah, então a minha pele é aquela que tem o fundo mais amareladinho. Influencia muito na hora de comprar base para maquiagem também, né? Tem as Exato, bases que ela tem uma coloraçãozinha diferente, fundo exato, rosado. sim. Ó, aqui já tá pro frio. Subtom de pele pro frio. Uhum. Tá vendo? Você consegue identificar o seu subtom de pele em algum desses tons? Volta mais pra cá. Eu acho que tá entre esse e esse. O rosadinho, eu não acredito. Não, Não. tá Mas vendo? aqui, você acha? Sim. Esse tecido, ele é frio, tá? O que Uhum. nós vimos aqui, vou tirar, esse é o quente. Então, a gente volta pro quente. E aqui a gente já consegue. Aqui. Tá certinho aqui, ó. Tá variando. Não sei se na minha visão tá variando, mas entre esse e esse, acho que é aqui. É, É, esse aqui tá ó, botando assim, tá, é assim, é o que mais se aproxima do tom da pele, é assim que se avalia. sim, é o subtom, Olha. Uhum. Não, é certinho. viu? Uhum. E aí deu o Perfeito. quê? Frio? Quente. Quente. Legal. Então, a gente já identificou que o seu subtom de pele, ele tá pro quente, onde você tem um contraste médio, tá? Quente com contraste médio. Vamos para a temperatura, que é o que nós estávamos falando. Por enquanto, eu já bati assim, já vejo que você é quente, mas Uhum. vamos confirmar. Aqui tem uma temperatura fria. Ó, vamos lá. É bom você é devagarzinho mesmo, é um processo Ir se bem. percebendo. Sim, exatamente. Esses dias me perguntaram assim, Eli, uma pessoa comentou comigo que estava lendo aquele livro Psicologia das Cores, não sei se você já viu, e ela falou Já, assim, Eli, por que que às vezes a gente gosta de um tom e não gosta de um outro tom? A gente tem a sala ali dentro no marketing, não sei se você já foi lá, que ela é roxa com amarela, mas é um tom de roxo assim mais claro, mais vivo, não é aquele roxo fechado. E nós estávamos ali comentando que o roxo tem a ver com espiritualidade, às vezes ali pela psicologia das cores, é usada pelo neuro, né? Quando você quer voltar o conteúdo para a espiritualidade, então você usa ali tons de roxo. E ela ficou assim: Poxa, mas eu não gosto de todos os tons de roxo. Será que tem algo errado com a minha espiritualidade? Qual que é a sua opinião referente a isso? olha, as cores, eu gosto muito de falar sobre isso, porque as cores, elas sim, elas têm uma mensagem, né? Porque já fala, né? A sua imagem, ela se comunica antes de tudo, né? Você não precisa Uhum. falar nada. Então, quando você veste o preto é uma cor que te traz algo positivo e também negativo, por exemplo.
O preto, ele te traz elegância, te traz uma autoridade, um empoderamento, mas ao mesmo tempo, para quem pode te levar para um ar depressivo, um olhar de luto, um olhar triste. Então, é você saber utilizar as cores. E as cores, sim, elas falam normalmente o estado emocional e espiritual que você vive. Então, já atendi pessoas que, por exemplo, ela só preto e ponto. Uhum. E aí você vai fazer o estudo de caso, você já identifica o porquê do uso do preto, né? Então, é importante, sempre eu falo, de você estar flexível para você mudar também, criar esses novos hábitos e trazer as cores. Não precisa ser radical, mas trazer aos poucos as cores. Assim, por exemplo, como eu não gostava de marrom, eu aos poucos fui trazendo marrom. E isso também estava muito relacionado à minha vida espiritual e à minha vida emocional também. Uau, que incrível. Sabe que teve uma época que a minha roupa também era padronizada. Ou eu ia no preto, ou eu ia no branco. A maioria do meu guarda-roupa era branco. E roupa colorida, para mim, era um pecado ter dentro do meu guarda-roupa. Só que depois que eu passei por um processo de transformação muito forte, foi algo muito impactante há 2 anos atrás. E inconscientemente eu comecei a comprar roupas coloridas. Foi aí que chegou o blazer. Gente, eu comprei um blazer verde neon. Lindo. Azul, calça azul também. Então eu Ai, comecei a inserir as cores. Só sim, que eu não percebi esse processo. Quem percebeu foi o meu foi assim. esposo. Ele falou assim: Amor, você percebeu que você está começando a usar roupa colorida? Bolsa colorida, tudo colorido? Eu parei para pensar assim, fiquei um tempinho assim para processar que algo de fato Uma nova impactante estação, né? Você vê que e isso uma acontece. transição na sua Exato, vida. então foi algo muito impactante que eu vivi, que, querendo ou não, afetou o meu emocional de uma forma positiva e isso começou a refletir nas roupas que eu escolhia para colocar no meu guarda-roupa. Foi algo incrível, incrível. E isso é perceptível, as pessoas ao nosso redor, elas percebem, né? Porque a Uhum, imagem, ela se comunica. Então, você não precisa nem falar nada, a pessoa consegue te ler, né? Tem pesquisa, né? Que a pessoa uhum, consegue te ler em 5, 7 segundos. Então, isso faz muito, principalmente, né? Quem quer se posicionar na sua vida profissional, né? Tá aí num novo tempo, um novo ciclo e não sabe, né? uhum, E então esse momento é um momento muito importante, porque além de você trazer as cores que vão te trazer harmonia, né, vai realçar a sua beleza, ela também vai te trazer um ar mais posicionado, né? Você uhum. sabendo usar as cores certas, né? Tem cores que eu na minha cartela eu não gosto, mas eu posso usar de uma intensidade mais baixa, né? Eu não preciso usar uma intensidade mais alta. Eu posso trazer uma cor mais para um pastel usando a cor que eu gostei. Então você tem essa flexibilidade, é algo bem leve, não é algo maçante que muitas pessoas Uhum, acham que é. A coloração pessoal ela vem mesmo para ser algo bom, né? Para o nosso dia a dia, uhum, certo? Então aqui a gente está na temperatura neutra. A gente já fez a fria, né? Estamos uhum, na temperatura neutra, tá vendo? Ó, uhum. quero que você observa Essa aqui, pra cá escureceu mais a minha pele e pra lá deu isso. já deu Isso é uma muito claridade. total. Olha a diferença. Ó, Uhum. Olha isso, gente. Gente do céu. não, você viu? Gente, eu não sei se vocês que estão aí estão conseguindo acompanhar o que está acontecendo aqui, mas ai, eu até me senti Olha cansada aqui, de ó. verdade. Mas é isso. As cores Aham. erradas te trazem um cansaço. É. E as cores certas, elas trazem leveza, né? Olha aqui, Uhum. isso aqui já é um tom mais pro quente, temperatura quente, tá? É, mas eu percebo que quanto mais claro o tom, tá valorizando mais minha pele. A pele já fica mais clara, mais viçosa. Ó, Olha. Ah, olha aqui, meu Deus. tá vendo? Mas eu ainda acho que você tá pro neutro. Uhum. Vamos fazer o teste de novo. Deixa eu pegar. Aí, neutro,
Esse tá melhor. Olha a diferença. Uhum. Olha Olha. você. Gente, vocês conseguem ver a sombra que ficou no meu rosto? É legal você ter esse olhar que eu estou tendo. Uhum. Isso faz muita assim, importância, porque quando você não tem uma profissional, é bom você identificar isso. Você consegue perceber e valorizar também as cores de uma forma, com outro olhar mesmo. Elas se comunicam, não é algo, né, inventado, né? Porque no início, quando eu não trabalhava com isso, eu falava, vai, será mesmo? Será Que que as cores, funciona? será que funciona? Será que é algum truque de Exatamente. iluminação? Ah, eu acho que isso aí é uma invenção, né? Não é uma, sabe aquela coisa? E quando eu fiz a primeira vez, eu fiz e deu verão frio, só que aí que aconteceu? Eu comprei meu guarda-roupa inteiro em tons frios. Aí eu me especializei, eu fui fazendo outros cursos e eu fiz um curso bem específico, bem profundo. E ali eu descobri que eu não era um verão frio. Então a importância também de você saber onde você faz, com quem você faz, porque é um custo, é um valor. Eu não digo que é um custo, digo que é um É um investimento, né? Porque investimento. isso é algo que você vai carregar para sua vida. Então, se você faz no lugar certo, com as pessoas certas, você vai ter isso para sua vida e você não vai precisar passar por essa dificuldade, às vezes, na hora de escolher as cores, né? Porque Uhum. você vai numa loja, você já sabe mais ou menos a cartela, os tons que eu tenho que ir. Você não fica perdida ou sempre na mesma, né? Uhum. E nesse processo, depois disso tudo, tem aquelas cartelinhas, né? Que normalmente a pessoa já Tem. fica andando com aquela cartelinha na bolsa, ou se vai, né, em um momento esporádico sair, fazer compras, já tem ali para usar isso como referência. Não vai Exatamente. precisar ficar levando a Gabi para fazer compras eternamente, né? Se bem que você pode, tá? Né, Gabi? É uma maravilha, né, gente? Ter o olhar de uma outra pessoa, de uma profissional auxiliando quando a gente vai fazer compra. Exatamente. Esses dias, inclusive, eu fiz um atendimento de consultoria para uma cliente que ela está em outro estado, no Espírito Santo, e eu consegui ali, já tenho um relacionamento também, então foi um pouco mais fácil, assim, de eu fazer o estudo dela, mas eu fui na loja, já tinha as medidas, tudo certinho, fiz, montei uns looks, mandei para ela lá no outro estado, ela conseguiu resolver assim a dor dela, porque para ela era uma dificuldade, ela precisava participar de um curso e ela não sabia o que comprar, qual usar, o que roupa usar no caso. E eu ali auxiliei ela através, mesmo estando em outro estado. E eu não E tenho foi muito dúvida que legal. foi, não tenho dúvida que fez toda a diferença. Total, né? Com Legal. certeza. E qual que é a próxima etapa agora? Conta pra Agora a gente gente. já sabe que você é um contraste médio, uma temperatura neutra e quente. Então a gente vai para as cartelas, tá? Eu vou colocar aqui para você cartela inverno frio, tá? Vamos ver qual vai ser a sua cartela. E na cartela você consegue saber tons de maquiagem, tons de cabelo, estampas, tudo é completo, né? Então você consegue carregar na bolsa, você leva isso pra vida. E essa já é a última etapa ou tem outra etapa após essa? Não, essa é a última etapa, Uau. tá? Então não é algo assim demorado, que você vai sentar na cadeira, e ficar ali 2, 3 horas fazendo isso. É um processo simples e rápido, mas que vai fazer toda a diferença na vida de quem Sim, minha faz. coloração pessoal com um estudo, onde eu sento, converso primeiro, entendo, leva em torno de 1 hora e meia, 2 horas no máximo, né? Quando a gente vai conversando, entendendo, né? Não é só chegar e pôr os tecidos, né? Tem todo um relacionamento com a cliente. E isso é importante dizer que antes disso também tem toda uma conversa. A Gabi ela faz um briefing para entender também os gostos pessoais, né? O dia a dia, comportamento. São etapas que vai dentro de uma consultoria de imagem, não só a parte da coloração, né, Gabi? Que tem toda a parte ali do identificação de estilo também, acredito eu. Sim, a gente consegue também fazer a parte da
do biotipo, né? Mas isso também entra um pouco na parte de consultoria de imagem. Uhum. Na coloração pessoal, a gente trata a identificação das cores, né? Que vão realçar, vai te trazer uma harmonia, trazer leveza, né? Para o seu olhar, te trazer um olhar mais limpo, menos pesado, menos sujo, menos cansado, que às vezes a gente está ali usando as cores, né? A gente olha para o nosso rosto falando, meu Deus, que Tô isso, né? cansada, parece que E não dormi aí são bem. cores que realmente, às vezes, a cor que tá te fazendo isso, né? Uhum. E você consegue fazer um equilíbrio, né? Por exemplo, você gosta de uma cor preta, só usa o preto, mas você quer aos poucos trazer uma cor, né? Então você também pode colocar um preto ou na parte de baixo ou um preto na parte de cima e trazer uma cor na parte de cima para Uhum. trazer essa parte de equilíbrio, né? Eu já na consultoria também, quando a gente faz trabalho um pouco a questão do biotipo, tem pessoas que não gostam do peito, né? É um pouquinho gordinha e se sente mal. As cores, ela podem mudar tudo isso. Ela pode, porque o preto, ele te deixa mais magro, né? A gente já Uhum. sabe disso. Muitas pessoas não acreditam, na verdade. E o branco, ele te engorda mais, né? E o preto também tem aquela questão de esquentar mais. Então, olha o poder que tem tudo isso, né? Então, normalmente eu estudo, faço a medida corporal, faço a medida do entender o formato de rosto, biotipo, entender a rotina, preciso entender a sua rotina, preciso ter um tempo para saber o seu lado emocional, o seu lado espiritual, porque tudo isso vai interferir na hora de fazer uma consultoria. Então é importante, não é só fazer uma consultoria de montagem de look, tem muitas coisas por trás de tudo isso. Né? Tem a montagem de look, onde a gente faz onde eu faço a criação de looks, monto looks para vocês, né? Para você já saber ali, tá mastigado, não ter dificuldade, não passar perrengue através da sua cartela, onde a gente identificou as cores que te predomina mais, eu consigo ali dar os próximos passos, né? Uhum. Então, o primeiro passo na consultoria de imagem é o sentar com a cliente, ter um tempo de relacionamento, fazer aquela anamnese, né? Identificar a rotina, identificar tudo. Aí depois a gente vem para o próximo passo, que é a análise de coloração pessoal, para a gente entender quais são as cores que vão te realçar, trazer harmonia. E daqui eu consigo passar para os próximos passos de criação de looks, de montagem de looks, até mesmo te ajudar na parte de organização, né, do guarda-roupa, que também faço esse trabalho. Às vezes a cliente pode optar por ir até a residência, onde eu faço aquele detox também, por eu ser também formada em personal organizing, então eu tenho esse olhar além do visual em si, né? Então, eu trabalho muito nessa questão. Então, além disso tudo, se você, né, optar por um serviço, fazer a consultoria completa, eu vou na sua residência, olho o seu guarda-roupa, já entendo o seu lado emocional, o seu lado emocional e espiritual, então ali eu já consigo saber, né? Vou, se necessário, retirar o que precisa, conforme, né, a permissão da cliente, claro. E ali também montar looks sem precisar gastar tanto, né? Porque às vezes eu não precisar, eu vou contratar uma consultora de imagem, vou ter que ir no shopping e gastar fortuna, porque eu preciso mudar o meu guarda-roupa por completo. Não, Não, você não pode ir fazendo também de forma precisa. gradativa, né? Como a Sim, gente falou aqui um pouquinho antes, a consultoria de imagem, a análise de coloração, não é para servir como uma prisão, não é uma ditadura de moda. O meu esposo, ele também é consultor de imagem e ele sempre fala, não é uma ditadura de imagem, exato, é algo para você se sentir melhor consigo mesmo. Né? Então é importante exatamente. entender isso. Mas eu quero só agora chamar a atenção também um pouquinho aqui pro look da nossa consultora de imagem, gente, porque ela tá maravilhosa. E eu vi que o seu vestido, ele tem alguns detalhes
aqui na lateral, preto, e Sim. ele dá uma afinada na silhueta. Isso também é intencional? E de que forma que quem tá Sim. assistindo, a mulherada aí, vai pirar nisso, né? Porque às vezes tem, não tenho tanta cintura, ou tenho um biotipo um pouquinho mais reto. Esses detalhes, eles fazem toda a diferença para dar uma afinadinha na silhueta. A parte branca dá aquela sensação que você acaba se tornando mais magra. Isso também é uma estratégia de imagem. Total, né? Então, o vestido, para quem tem um biotipo próximo assim do meu, né? E quem não tem muito quadril, assim, marcar bem a cintura é uma ótima opção, porque te traz esse volume na lateral. Então, esse vestido literalmente é o que mostra aqui, ó. Então, aqui ele tá marcando a minha cintura, trazendo volume, né? E Uhum. como eu tenho um ombro bem, né, aqui bem formado, então realça muito, me valoriza muito um vestido com esse marcação, né? Esse corte. Agora, aqui tá um vestido mais formal, mais elegante, né? Que é o meu estilo, né? Do elegante mais pro moderno. Eu já tive a fase do romântico, mas aí também tem isso, né? Você tem o seu estilo. O estilo, eu digo que é muito referente à sua personalidade. E também é um momento de E vida, é o né? momento de vida, exatamente. Né? Então, eu digo sempre que o que está na moda, o que está nas tendências, você tem que trazer, mas o seu estilo tem que ter o equilíbrio. Uhum. A tendência, a moda não pode estar acima do seu estilo, de quem você é, da sua essência. Então, você pode trazer o que está na moda, do que está, né, circulando no mundo como novidade na área da moda, mas você não pode tirar quem você é, a sua essência, né? Então, precisa existir esse equilíbrio. Então, eu sempre falo isso. Maravilhoso. Agora vamos para a próxima etapa que eu tô Tá, super curiosa para saber aí qual que é a minha cartela de cores, gente. tá. Então, aqui é o inverno frio, Uhum. tá? Então, aqui tá o inverno frio, ó. Vamos ver se ela... Lembra que ela não se encaixou com frio. Uhum. Então, aqui, sem chance. Mas eu estou mostrando para vocês identificar. A Olha como ela tá. diferença, O fundo mais roxo, pele mais escura, realçando as as manchas. manchas. Tá vendo? Você consegue ver tudo, Uhum. certo? Vamos para o próximo. Aqui é um inverno mais escuro. É, parece que piorou tudo. Que bom que você tá conseguindo identificar, ó. Olha. Não, gente, Olha piorou o seu. tudo. Ó, Olha, aqui a lateral do seu olho. não, olha aqui, assim, aqui, isso aqui Marcou tá. total. Ó. Olha isso! Esquece, não é? Ó. Aqui é o inverno brilhante. É, Também também. não. Não mesmo, gente. Sem brilho. Você gosta de brilho? Então, tem algumas roupas que eu tenho, assim, o cetim, um pouquinho de É? brilho, aham. Já não tá dentro aí do que Não. do esperado. Vamos para o verão frio. A cartela, né, de verão frio. Aqui, ó, Hum, também não. também não. E eu tenho uma camisa exatamente dessa corzinha aqui, olha só. Você tem nesse tom? Tenho. Olha aqui o seu olhar. Não, gente. Olha isso. Meu Deus. Aqui já é um verão frio, um verão Não, eu fiquei suave. muito amarela. Me senti amarelada. Tá vendo? Gente, é muito. Eu acredito que você vai ser a minha cartela, mas eu não vou falar ainda. Ela tá querendo deixar como spoiler, né? Que é pra vocês ficarem curiosos. Verão claro, Também não, gente. O impacto que tá tendo aqui nessa região
É absurdo. É absurdo. E eu também senti que eu fiquei com a pele mais amarela ainda. Mais Olha aqui. opaca. Uhum. Bem amarela. Uhum. Ai, definitivamente. Olha isso. Você não combina com. Não, meu Deus. Mas engraçado que de todas, só o azulzinho mesmo que eu tenho no meu guarda-roupa. Dessas cores que nós Aham, vimos aqui, né? isso. Certo. Vamos para outono. Aqui é o outono suave. Eu fiquei esverdeada. Ó, Eu fiquei tá literalmente vendo? esverdeada. Essa cor aqui, ó, Não dá. É tipo um te tomzinho apaga pastel, né? total. Uhum. Fiquei esverdeada, Olha gente. Do aqui. mesmo jeito, mesma coisinha que tá vendo aqui, mesmo tom, é o que eu tô me sentindo, esverdeada. Gente. E aí a gente faz o teste no final de qual que a gente ficou em dúvida em si, né? Uhum. Eu fiquei muito mais, assim, amarela escurecida. Existe isso? Essa aqui Amarela é. escurecida. Me senti Você amarela achou? escurecida. Uhum. Ó, É, eu achei que a minha orelha, ela ficou, a minha olheira, ela ficou muito mais verde e a pele ficou muito mais manchada. tá vendo? Uau, Você gente. tem tons assim? Não, eu não tenho. Uhum. É, ainda não achamos. Tô achando a pele assim super, hiper, mega manchada. Tá vendo? Aí você vai. Você tem azul assim nesse tom? Não, Laranja, você costuma usar? não tenho nada laranja. Mas você gosta dessas cores? Então, eu acho atraente esse laranja aqui. Eu tava até nos planos de comprar um blazer dessa cor. Laranja? Aham. Ó, como que ficaria o laranja em você? Uhum. Não, olhando assim. hum, eu amo a cor, mas acho que não. Tá Olhando vendo? assim, talvez eu não Porque usaria. você tá com a pele limpa, então tu não tem nenhuma interferência de cor. Então aqui Uhum. você consegue ter a noção de como que ficaria, tá vendo? Sim, eu Ó, até uso uma estratégia quando eu vou me trocar, gente. E a primeira coisa que eu faço, eu não escolho minha roupa antes de estar com o meu cabelo pronto e a minha maquiagem. Você acredita, Gabi? sério? Sério. Então, por exemplo, tô ali tomando banho, eu não vou, eu vou no guarda-roupa, já escolher a roupa para deixar separadinha aqui, depois do banho só me trocar. Eu não faço isso. Eu vou, tomo banho, arrumo meu cabelo, me maqueio e depois que eu estou produzida, aí eu vou no guarda-roupa. Gente, é batata. O Você. que eu coloco fica ótimo. Agora, se eu vou escolher a roupa antes, aí, Gabi, meu Deus. É um tripé, porque parece que nada fica bom, que nada combina. Mas agora eu posso entender um pouquinho mais que pode ter a ver com as cores que não Sim, porque estão você já. adequadas. Exato. Porque o certo primeiro é você Aham, se arrumar, depois. Não existe uma regra em si, né? aham, Mas quando você põe o seu look, né, você já consegue preparar a sua make, né? aham, Ou então você já tem uma noção de o que que você vai fazer com a sua maquiagem e com o look que você vai usar, uhum. né? Então tem que ter essa conexão, É, mas ela interfere também, né? Na hora de você já tá maquiada, já tá ali pronta, então a maquiagem você já tá, né? Você colocou uma base, colocou uma cor no seu rosto, aham, então ela vai te trazer um olhar diferente se você estivesse sem, aham. entendeu? Então é isso que acontece comigo. Total. Aí você sempre vai falar, uau, Uau, tô amei, maravilhosa. tá maravilhosa, claro. Vamos de novo, eu tô em dúvida aqui, hein? É. Isso. Ai, mas bem que o laranja poderia estar, né, Gabi? O que que você achou? Fala aí, qual que é a sua opinião? Porque, gente, Não, verdade, aquele laranja abóbora, né? Ele laranja, eu tava. acho que sim, ficou
bom em você, até porque você é quente. Uhum. Então, por ser uma cor quente, ele vai te valorizar sim. Uhum. E, ó, vou pôr de novo. Não é uma cor que vai te apagar. Então, ele não apaga, mas eu achei que eu fiquei assim um pouquinho esverdeada, que Às a vezes mancha é ficou um porque pouquinho você não tem hábito. costume. Sim. Então, você tem que tirar um pouco do seu gostar nesse Uhum. momento. Aqui tá com um reflexo verde, então você pode ter entendeu? Essa Essa impressão. impressão, Uhum. entendeu? Mas eu acho que cores quentes, essa aqui é uma cor mais quente, né? Uhum. Inverno quente, é inverno quente. Outono quente, desculpa. Uhum. Aqui, ó, esse azul, eu acho que esse azul, ele super te traz um... Porque a cor, ela não pode estar à frente de você. Você tem que estar à Ela tem que frente da fazer um cor. conjunto também, Exatamente. né? Porque, por exemplo, se eu pegar um primavera, quer ver o primavera brilhante, ele vai te jogar lá na frente. Essas cores assim, ó. Quem tá dando mais atenção? É, as cores, elas estão sobressaindo a quem eu sou. Não é essa a ideia, né? Não é essa a ideia, entendeu? Então, eu só trouxe como exemplo, tá? Uhum. Então, aqui pra mim, você tá entre eu achei o verão suave e o outono quente. Vamos testar novamente. Apesar que são cores mais... Por quê? Tô Ah, foi pondo da só camisa que eu. por conta do neutro, né? Uhum. Vamos colocar por cima uma cor que seja muito diferente disso para ver qual que é a diferença que a gente tem na pele. A gente consegue notar melhor, né? Sim, ó. Aqui tá o outono quente, Uhum. vendo? E aqui tá o verão suave. Nossa, essa deu uma claridade melhor para minha pele. Sim. É isso que a gente tem que ver. A limpeza. Ó. Uhum. Só que Eu achei que aqui, escureceu essa daqui. nós vamos lá por um escuro. Vamos por Isso. Deixa eu uma segurar. cor mais escura. Tá vendo? Uhum. Então aqui a gente tem o outono escuro. Essa é a minha cartela, que eu imagino que você sua. Uhum. Aqui temos o outono quente. Esse deu uma claridade melhor do que a outra. E esse aqui Deixou mais limpo o seu rosto, deixou muito. concorda? Eu concordo, ficou muito mais limpo Vamos em de relação novo? a esses dois. Vamos testar novamente. E engraçado, quando você colocou essa daqui, que tava com uma outra parecida, eu não gostei tanto. Agora eu já achei que deu aquela abertura, deu aquele impacto. Vamos testar novamente. Olha isso. Vamos olhar o seu rosto, as suas manchas. Deixa eu virar um pouquinho. Olha aqui. O que que você achou do seu parecer? Aqui eu achei que realçou um pouquinho essas manchas aqui na lateral, tá vendo? Ó. O olho não tanto, tá? Quanto os outros, mas ainda assim tá marcando essa região da olheira, né? Aqui, ó, marcou mais, trouxe uma clareza, mas marcou muito aqui nessa região, Exato. tá? Mas o laranja não é uma cor que ruim pra você. Uhum. Você sabendo usar ela, tá? Por ser uma cor quente, combina com você. Agora aqui, ela limpou o seu rosto todinho. Ela limpou todinho, me trouxe, não sei, me Total. trouxe um brilho. Você viu a diferença? Aham. E só agora, quando você colocou essas Olha a duas manchinha outras aqui, que. ó. Não, não tem. mais. Quer ver? Vamos pôr a última. Olha pra lá, pro lado. Olha a diferença da Gente. claridade. Meu, é Você já usou essas inegável. cores? Essa aqui, né? Que eu falei Só pra o você. azul. Isso, agora E as normalmente demais você usa aqui, cores mais escuras, né? normalmente mais escuras é o que predomina.
azul Você tem que vir com escuro. cores mais claras. Olha só. Pra transmite até mais suavidade, né? Você gosta Pra de quem tem. rosa? Não. Aí que tá um grande problema. Mas fique em paz, porque a cartela, ela não tem só essas cores em si, tá? Exato. Ó, Não, gente. Trouxe esse muita azul em você claridade. fica muito perfeito. Eu já imagino você com um blazer todo de azul. Olha só. Gente. Este é qual? Esse daqui é o verão suave. Verão suave. Mas vamos lá, vamos testar outro. A gente ainda tá em dúvida. Tá. Faz parte, isso é tudo. Por isso que normalmente a consultoria leva de uma Aham. a três. Já teve casos em que você fez o teste de primeira, já deu certo? Já. Sim, na hora, bateu o olho, já foi direto. Mas tem caso que você fica batendo assim mesmo, até encontrar a cor, até identificar. Quando eu fiz a minha, por exemplo, não foi fácil. A minha foi Aham. difícil de identificar. E olha que era uma profissional especialista. Uhum. Ela voltava, ia. Várias Várias vezes. vezes, enrolava no pescoço, fazia uma cordinha, amarra, até porque é algo muito importante, você tem que ter uma percepção muito clara. Você Uhum. não pode ter dúvida, entendeu? Tem uma outra também que eu gostei desse. Esse aqui você, esse azul aqui, ele ele é um pouco mais escuro que o outro, mas o verde ele te quebra bastante, tá vendo? Na minha Uhum. percepção aqui, olhando aqui de cima. Essa cor aqui, ó, esquece. Ela faz uma emenda, né? Fica Não, ela te bem. emenda total, tá vendo? Uhum. Mas esse tom de cor De- roxo aqui fica muito bom em você. E eu tenho, Você tem? assim. Uhum. Assim eu tenho. Certo. Qual cor que você, qual cartela que você achava que você seria? Na Eu sua na verdade, eu não tinha noção, Gabi. Não tinha noção. Eu sempre imaginei que eu fosse quente, porque eu tenho a tendência de gostar de acessórios que são dourados? dourados, né? Então, isso eu já tinha essa percepção, mas não tinha nenhuma noção de qual cartela seria. Esse aqui é um outono suave, que é o que nós estávamos vendo. Uhum. Tá vendo? São uns tons mais suave, médio, né? Uhum. Mas essa cor aqui já não te valoriza O tanto. rosinha pastel, né? Tá vendo? Que é uma cor até um nude, né? Uhum. Eu tô entre esses dois. Vamos fechar. Esse aqui eu tô gostando dele em você acredita? É. E tem casos que são ali duas cartelas ou tem Não, que não. fechar em uma Tem que cartela. achar em É uma uma cartela. apenas. Apenas. Eu vou falar pra você que eu não sou fã de todas as cores que estão aqui, mas eu acho que, tipo, ele tá deixando a pele muito mais limpa. Tá. Você vê que até a sobrancelha, aqui mexe muito na sobrancelha também, ó. Uhum. Quer ver, ó? Vou fazer assim, ó. Só que aqui eu ainda acho, tá vendo? Olha o seu olho. Foca no É, eu olho. tô focando lá pra ver se eu consigo ter essa percepção. Nossa, gente, tá difícil, né? Aqui limpa mais, aqui marca mais. Tá vendo? Uhum. Por isso que é importante uma luz adequada, tudo certinho.
Porque nesse momento não pode ter uma intervenção nenhuma de outra cor. Porque ela atrapalha total. Entendeu? Até o ambiente em si, tudo neutro. Certo? Deixa eu só pôr assim. Aqui são cores que te trouxe uma limpeza, eu achei. Um olhar mais limpo, né? São cores mais claras, mas você pode usar ela numa intensidade maior também. Você não precisa usar só nesses tons, tá? Você pode usar numa intensidade maior, tá? Aqui são cores mais vibrantes, vamos dizer assim, né? Ela também não é uma cor também muito que te apaga, vendo? Porque o laranja, mesmo que você ache que parece assim meio por você não estar acostumada a usar, ó, você acha estranho na hora. Essa cor você já usou? Nunca usei. Nunca? Esse verde? Vermelho. O vermelho eu tenho numa intensidade diferente. Ele é Mais um tom claro? diferente, é mais escuro. Mais escuro? Mais quente também. Isso. Você usa mais dourado do que Dourado. só dourado? Ah, inclusive meu sapato aqui é abóbora, né? Mas lá no pé não tem, não tem tanto questionamento, né? Achei que fiquei bem amarela. Olha para o lado assim, essa região. Você vê que é um pouquinho mais escuro do que o outro, né? Ó, o azul. Isso, vira do outro lado. Não. Aqui já deu pra ver marcação aqui. Então, eu consigo ver até aqui, ó, essa manchinha que ela tá bem clara e ela realçou super. Ó, tá vendo? Mas são cores muito bonitas também, que inclusive tá bem em alta do tom escuro, viu? Não que você não tenha que usar. Ó. Gostei dessa. Tô achando que essa é. Vamos para um brilhante. Matar a charada. Aqui são cores mais, um tom mais claro, mas um primavera, né? Brilhante. Meu blazer é dessa cor aqui, ó, o meu verde neon. Sério? Sério. Uau! Ninguém te perde, né? Ninguém. Se tiver numa multidão, te encontra. Ó. Passando devagarzinho. Olha, olha essa parte. Seu olho fundo. Aqui ficou bom. Achei muito recheado. Aqui, ó. Literalmente onde você não gosta. Mas é assim mesmo. Praticamente a maioria das que eu já fiz é sempre assim. É desse jeito. Aqui vamos para um tons mais claro, onde tem várias cores, dá pra gente ver e identificar melhor. Tá vendo? O branco em você fica bom. Olha o amarelo florescer agora. Parece que essas duas corzinhas aqui, parece que deu um resultado diferente na Ó. pele. Rosa. O azul.
Aqui, tá mais pra cá, ó. Uhum. Você gosta de verde, assim, tipo, mais aberto, mais fechado? Eu nunca usei verde pra parte de cima. Tá vendo? Cores mais... Uhum. Como você tá num contraste médio, então o contraste alto fica muito forte pra você, muito pesado, entendeu? Então, pra você, entre o médio suave e quente, são as suas melhores opções, ó. Tá vendo? Uhum. Aqui é um claro, a gente vai pegar um neutro. Mas eu só te mostrei para você ter uma visão, mostrar, né, para vocês identificar, ó, como que faz a diferença. É, eu achei que aqui nessa região ficou super bom. É, aqui, ó, entre essa Uhum. parte aqui, ó. É. Não é fácil. Agora vamos para suave. Não. Incrível. A pele só tá ficando mais Olha isso. escura. Você tá Olha sentindo? Tá isso. ficando Aham. cada vez Olha mais isso. manchada, mais escura. Não, Olha, essa aqui detonou total. esquece. Cadê ele? Olha aqui. É, gente. Essa até que ficou melhor do que aqui, ó. Tá vendo? Não, não tem. Não tem como. Tá tranquilo, né? Aqui Tá. no pescoço. Ó. Bom, então você não tá no suave, não está no claro, entre o claro, né? Que é o que a gente viu. Aham. E o outono escuro e o verão suave, que é o que você mais também identificou. Permanecemos nela, né? Permanecemos nela. É, chegamos a um consenso? Aí, viu? É, gente. E com certeza não é umas cores que você tem muito. Não, não, eu não tenho. Com exceção do azul, eu não tenho. Deixa eu olhar. Não, definitivamente. Ah, eu tenho um vestido que é um tomzinho um pouquinho mais claro do que esse aqui, mas puxa pro pastelzinho. E o outro que nós olhamos foi esse aqui, o laranja, né? Uhum, Aquele isso, laranja. onde eu coloquei. Ah, tá aqui. Não, ele me dá sombra. Eu tô conseguindo ver. Viu? Não, Só pra gente gente. finalizar. Aham. O de baixo, total. Olha aí. Nossa, olha isso, a sombra que ele tá dando. Ó, Olha! Ah! É. agora eu vou pegar um card pra você ver. Gente, que incrível, né? Eu não sei, eu espero que Vou esteja mostrar pra dando para vocês. captar tudo aí para vocês, as sombras que vai dando nas olheiras, nas manchinhas. Aqui eu tô observando também muito uma manchinha que eu tenho, pequenininha aqui, que ela tá ressaltando dependendo da cor que nós vamos colocando. Mas como é importante, eu já vi várias pessoas dizendo que é só você ir para um lugar claro, colocar o seu celular e fazer sua análise de coloração sozinha. Já viu, Gabi? Até colocam lá uma fotinho no chat GPT, que é para o chat GPT dar o diagnóstico. Gente, não façam isso. É para isso que nós temos profissionais capacitadas, né? Porque vocês viram o tempo que levou aqui, fazendo teste, tirando, colocando, para realmente ver aqui a olho nu, né? Então, isso demanda
vários fatores, vários detalhes que somente uma profissional da área é capaz de estar aqui, de fato, identificando. Eu nunca imaginava que essa seria a minha cartela, gente, de verdade. Mas eu tô aqui, assim, impressionada, chocada com todo esse processo. Qual que é a próxima etapa agora? Ó, vou te mostrar aqui essa cartela. Não é a cartela final, tá? Mas que você consegue ver as cores que estão dentro do verão suave, que é o que nós estamos vendo aqui, tá? Uhum. Então, aqui são as cores que fazem parte da cartela. E atrás também tem algumas combinações sobre Ai, que metais. Você vê o dourado, tá legal! vendo? Dourado, Aham. cores neutras, fica super bom também. Então, aqui também cores para maquiagem, sombras. Então, é muito Deixa eu mostrar para interessante. quem tá assistindo ali do outro lado. Não sei se tá focando aqui, mas depois a gente dá um zoom. Não, mas É é incrível, incrível, gente. é incrível, incrível, incrível. E a Incrível. gente, pra gente tirar aqui, ó, também eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui eu uso muito como ferramenta na hora de fazer uma maquiagem. Normalmente, na hora de fazer uma maquiagem, por eu ter um atendimento mais personalizado, eu até faço, né, as maquiagens que são solicitadas, que pedem pra mim, mas eu sempre gosto de trazer o que de fato vai realçar, né? Porque às vezes você pede uma maquiagem muito marcante, muito forte, e aquilo ali não vai de fato realçar quem você é. Ela vai te transformar, porque a maquiagem ela tem um poder de te transformar em outra pessoa se necessário. Uhum. Mas eu gosto de fazer até esse teste de análise na parte só da maquiagem na hora da contratação do meu serviço de maquiagem também. Uhum. Então, por exemplo, aqui temos um outono, tá? Ó. Então, aqui temos um outono, onde essa parte é o do cabelo, vendo blush, e aqui é a boca. Uhum. Então, os tons de cabelos para quem é outono, que mais vai valorizar, né? Quem, né, gosta, por exemplo, eu sou outono. Então, para mim, o meu cabelo tá entre esses tons aqui, né? Eu sou castanho médio, mas eu fiz um moreno iluminada, queria dar aquela realçada. Eu estava loira, bem platinada, porque eu imaginava que eu era verão frio. Então, eu fiz o verão, né? Platinei o meu cabelo, fiquei loira. Não que eu fiquei feia, mas me deixou um olhar mais infantil. E aí, quando eu de fato entendi qual era a minha cartela, que eu era um quente para um outono, eu pintei e trouxe para o moreno iluminada, Uhum. que realçou muito mais tanto a minha essência quanto a minha imagem, beleza, tá? Então aqui um outono, aí você consegue olhar para você, Uhum. ó, hum, hum, É total. Normalmente vai ser sim, a mesma só paleta. tô mostrando aqui Só na as parte da diferenças. maquiagem e cabelo, Aham. ó, primavera, tá vendo? Uhum. Você pode usar qualquer cor, tá? Mas lembrando que. O que mais vai valorizar é o que já está definido Exato. aqui dentro da cartela mesmo. Isso. Ó, esse é o inverno, Uhum. tá vendo? Ele já te deixou aqui, ó, essas cores em você. Não consigo imaginar você com esses tons aqui. Até um batom aqui, outro. Uhum. Mas sombras assim. Não. Gente, tá perfeitinho. E de fato, meu Deus, eu tô assim impressionada porque não tá dentro das cores que eu nem imaginava ter. Mas olha como fica. Você viu a diferença? Essas cores aqui, ó, batons assim, tanto o mais Uhum. claro como o mais escuro. Um blush, tá vendo? Aham. Elas são cores que vão te realçar ainda mais. Vou valorizar mais. Certo? Certo. Então chegamos ao final, é isso?
A gente sempre tem uma brincadeira quando fala assim, chegamos ao final, e o pessoal que tá do outro lado fala assim, Gente, mas eu quero agradecer muito você, Gabi, por trazer esse conhecimento aqui, pra gente compartilhar. O pessoal que está assistindo, você que ficou aí também, meu muito obrigada. E como a gente sempre diz, parabéns também, porque não é qualquer pessoa, né, que está disposta a adquirir conhecimento, né, principalmente assim, a área da beleza para a gente é fundamental para nós mulheres. Eu quero saber de você, se você tem alguma mensagem final para passar para o público. Deixa o seu arroba também, as formas que quem está assistindo, se quiser contratar, não precisa ser só presencial. Análise de coloração sim, né, Gabi? Tem que ser presencial, mas os demais serviços da Gabi, de consultoria, de imagem, de assessoria, com outras coisas, tem as possibilidades também de você estar fazendo algo online, né? E para você, mulher, né? Vamos nos autovalorizar, nos autocuidar, isso é muito importante para o nosso bem-estar, principalmente emocional. Então, vamos trazer realmente essa questão aí do autocuidado para melhorar as nossas emoções, gente, porque uma mulher produzida, é tudo, né, Gabi? Sensacional, né? Não tem como. Uma mulher, né, toda produzida, bem consigo, não tem como você não estar bem com tudo, né? Porque eu digo que se permitir um passo super importante. Então, eu diria, se permita, né, a se conhecer mais, a identificar coisas novas para você, né? Porque quando você entra neste mundo, você se conecta com você mesmo, então é muito importante, não é só sobre tecidos, é muito mais do que isso, é principalmente do dentro para fora, é você de fato florescer de dentro para fora, né? Você trazer as cores com um olhar mais saudável, um olhar mais alegre para sua vida, para sua rotina, para o seu dia a dia. E a sua imagem, né? A sua imagem, ela comunica, ela fala. Então, muitas mulheres, né, se vê presa, se vê escondida, se vê num mundo que não tem mais possibilidade, mas às vezes só numa análise de coloração pessoal, numa consultoria, isso tudo pode mudar. Então, eu diria, se permita ser quem você é, realçar ainda mais sua beleza, seja num serviço de análise de coloração ou numa consultoria de imagem. E para, né, me encontrar, tem o meu Instagram, que é o agabi, @agabi_novaes, ou do meu estúdio, que é @estúdio Floresça. Então, esses dois são os meus contatos, caso alguém queira, né, um dos meus serviços. E, gente, já segue lá a Gabi, você, mulher, bora, mulher, se cuidar, se amar, se valorizar, desenvolver aí nossa essência através da nossa imagem. Para você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigada. Até o próximo episódio. Até mais.